Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal aqui, vamos falar sobre o AFHI11, que é o fundo de papel que eu sempre trago elogios aqui para ele, porque a própria AF Invest, né, que é a gestora da FHI, se mostra uma das gestoras mais comprometidas com o cotista, mas por um certo lado ela é penalizada por isso, e a gente vai discutir um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá para o relatório agora de janeiro. Eu gosto muito desse fundo, sou cotista dele. Obviamente que eu sempre falo para vocês que aqui eu não estou recomendando, né? Eu recomendo só para os alunos e quem é membro Plus recebe as recomendações. Sou investidor, sou cotista, né, do FHI, mas sempre lembrando para vocês que é importante para você investir num fundo imobiliário, não basta ser um bom ativo, ele tem que estar num preço bom. Então você tem que saber diferenciar e saber calcular. E aliás, se você quiser aprender como é que calcula preço, entender como é que funcionam os fundos imobiliários, as inscrições da minha terceira turma da mentoria estão abertas, o link está aqui embaixo. Vai fechar no domingo porque as aulas começam na segunda-feira, dia 11 de março, tá bom? Então, se você tiver interesse em participar, aliás, e se você tiver alguma dúvida de como funciona, entra no link aqui que está aqui embaixo sobre a mentoria, tá tudo explicado, mas mesmo assim, se você tiver dúvida, tem um WhatsApp que você fala direto comigo ali, tá bom? Só se você quiser tirar alguma dúvida sobre a mentoria ou sobre qualquer outro assunto relacionado aos fundos imobiliários, tá bom? Bom, então, falando aqui sobre o nosso querido AFHI11, deixa eu pegar minha setinha aqui. Então, agora o relatório de janeiro de 24. Aqui, eles já colocam até aqui 3 milhões e 600 mil cotas, porque eles até colocam aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, sem mudar de página vai ficar difícil, porque... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Nesta data foram consideradas apenas as novas cotas do direito de preferência. Eu vou deixar assim, que acho que assim ficou bom. Do direito de preferência. Então, porque o fundo acabou de terminar a emissão. Inclusive, esse é o ponto que eu vou comentar bastante com vocês sobre essa questão de penalização do fundo. Né? Por mais que a corretora seja corretora pró-cotista, esse ponto prejudica um pouco o fundo e, na verdade, prejudica entre aspas, né? É isso que a gente vai discutir aqui, depois eu vou querer ouvir a opinião de vocês nos comentários. Bom, aqui a parte da gestora, aqui o resultado gerado 87, distribuído 95, mais um mês distribuindo, vejam, ele entrou numa ladeira abaixo aqui de consumo de reserva para manter essa distribuição dele próxima do R$1. E eu até tinha falado isso no relatório passado, que provavelmente ele deveria reduzir a distribuição no próximo mês. E aqui é um ponto que a gente vai ver que com as aquisições que o fundo está fazendo, provavelmente o resultado vai melhorar, mas principalmente porque como ele é um fundo que trabalha no regime de competência e a questão do pagamento dos rendimentos do fundo, eles principalmente vinculados ao IPCA, e que mostram sempre o resultado dos últimos 3 meses, então do mês atual. Então acaba que o valor que ele está recebendo, que ele está pagando da inflação, é de 2 a 3 meses atrás. E a grande inflação que a gente teve, o aumento da inflação, foi dezembro e janeiro. E provavelmente agora em fevereiro, que ainda não saiu o IPCA, mas o IPCA 15 já veio alto. Então, para os fundos IPCA que tem CRIs em IPCA, esses próximos meses, certamente, isso eu falei muito no Canip, falei no KNSC, veja os vídeos do começo do mês passado, digo, né? Então vocês vão ver que isso a gente já vai ver provavelmente nessa semana agora, saindo os resultados, os relatórios dos fundos da Quinex, são os primeiros a que soltam os relatórios, provavelmente a gente já vai ver impactos grandes nisso, né? Então a gente vê aqui que o fundo tem um resultado não acumulado de 0,5 centavos, caiu bastante, né? Ele estava com 20, passou para 13, agora está com 5 centavos. Aqui a parte da emissão. E aqui, antes de entrar nesse ponto, eu quero bater um papinho com vocês sobre a questão da emissão. Porque é o seguinte, o fundo, ele captou 60 milhões. Aqui a gente pode ver, antes de entrar na discussão, vamos lá. Primeiro, ele teve uma captação no direito de preferência, 30 milhões. Se a gente for pegar, isso dá mais ou menos 30%, porque ele pediu 100 milhões e captou 29 milhões, então 30% de participação na direito de preferência. Depois sobras, mais 33 milhões, totalizando 63 milhões.
Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou até vir aqui para mim, porque é importante um ponto que a gente, para bater um papo com vocês sobre isso, a gente já volta para o relatório. Pessoal, isso daqui eu venho falando, inclusive eu falei isso para vocês no momento da emissão, que por ser um ponto positivo, ele tem um ponto negativo também, que é o seguinte: a partir do momento que uma emissão ela não tem patrocínio, ou seja, ela não tem custo de divulgação, ela não tem custo de distribuição, você precisa muito que os cotistas participem, porque só eles vão ter acesso às informações. Então, a partir do momento que só eles vão ter acesso a informações, você precisa que tenha dinheiro, que eles tenham, todos tenham dinheiro e queiram participar. E não é o que isso acontece. Então, quando você não tem, e muitas vezes, pessoal, o cotista nem sabe da emissão, acaba nem vendo a emissão, acaba passando em branco a emissão, principalmente quando não tem muito aviso, né, que é a questão da distribuição, isso acaba impactando no resultado. É só vocês verem emissão do HSML, emissão do PVBI, emissão do XPML, que são emissões, embora o XPML não teve tanto custo nessa última, mas na penúltima o custo foi altíssimo, é só vocês verem o resultado da emissão. São emissões que na parte de direito de preferência é baixíssimo, porque é na hora que o cotista exerce o seu direito, mas na fase pública essa parte ela vai muito forte. No caso de uma emissão restrita como essa, que a gente viu, deixa eu até voltar para ela, primeiro, você não tem taxa de distribuição e você não tem fase pública. Então acaba que por mais que você tenha toda a gestão assumindo o custo da emissão, embora não seja um custo tão alto, porque a partir do momento que você não tem a taxa de distribuição, você tem os custos normais da emissão, custo da B3, são custos pequenos, que a gente pegar, saiu o vídeo no domingo à noite, se vocês não viram, assistam o vídeo do LVBI, que a emissão, o custo é baixíssimo, é 0,09%, que é basicamente para pagar as taxas da B3. Então vocês vão ver que esse custo foi pago vai ser pago pelo cotista, vai estar incluído na taxa de distribuição, é um custo, mas é baixíssimo. No caso do FHI, a própria gestora assume esse custo. Então não é um custo tão alto assim, mas assim, é muito importante, primeiro, mostrar essa questão do comprometimento que a gestão tem com o cotista. Mas o ponto que eu quero deixar claro aqui é que em algum momento a FHI, para crescer, ele vai precisar cobrar taxa. Porque senão ele não vai sair desse patrimônio pequeno. Se a gente for ver, ele está com patrimônio hoje de... Deixa eu pegar aqui. Se a gente for pegar aqui, ele está com patrimônio de 352 milhões. Ele aumentou agora, ele estava com 200 e pouco, né? Ele aumentou agora para mais 60 milhões. Então, se esse fundo tem a pretensão de chegar a 1 bi, perto de 1 bi, ele vai precisar cobrar taxa para ter divulgação. Eu não sei se... Não me parece ser perfil dessa gestora, tá? Então, a gente tem que entender isso, você cotista, eu que sou cotista, a gente tem que entender que em algum momento... o fundo ele vai precisar cobrar taxa se ele quiser crescer. Mas por outro lado também, isso mostra como os cotistas atuais eles estão mais ligados nesse ponto. Que vocês como é que a gente mede o gosto ou a concordância dos cotistas numa emissão? A taxa de participação nesse momento aqui, no momento da direito de preferência. E aqui a gente teve quase 30%, o que é muito alto. Peguem PVBI, eu fiz o vídeo do PVBI no fim de semana, no domingo de manhã, e mostrei lá, a emissão foi de 700 milhões, 700 e cacetada. A parte de direito de preferência captou só 30%, então não deu nem 10%, foi menos de 10%. Quer dizer, menos de 10%, menos de 5% da participação do público cotista, né, na fase de direito de preferência. Pega o HSML, foi a mesma coisa, inclusive até no vídeo que eu falo sobre o HSML, as pessoas falam, Eric, será que antes, né, eu até expliquei isso, será que a emissão ia miar? Porque foi muito pouca a participação. Eu falei, gente, calma que vem a fase pública ainda vem o institucional para entrar. Então, pessoal, assim, isso mostra primeiro como que para o cotista em si, esse tipo de emissão é muito boa e a gente consegue monitorar isso pela quantidade de participação no direito de preferência. Porém, para o fundo crescer, e se ele quiser crescer, primeiro ele vai ter que ou cobrar taxa mínima para pelo menos pagar e entrar com fase pública.
Quem sabe, né? Então a gente vai acompanhar isso. Bom, aqui ele já começou, isso é muito legal, eu gostei muito do AFHI, porque ele já alocou uma boa parte dos recursos que ele obteve. Se a gente observar aqui, foi 14, 16, 23, quase 30 milhões do total que ele já, embora ele teve uma venda aqui, mas ele já alocou 30 milhões aqui, e a ideia é ele aumentar o carrego até para poder. Lembra que eu mostrei para vocês a questão da redução da reserva? Para ele poder manter o rendimento, embora venha a questão do aumento do IPCA, mas ele precisa aumentar a taxa de carrego do fundo. Então aqui a gente mostra que ele tem, principalmente na parte de CDI, 5,75, 3,5, 3, 7,5 aqui já nem tanto, mas principalmente essas duas estruturações que eles estão fazendo aqui, que é duas IPCA mais 9,5, acho que é 30 milhões, se eu não me engano, aqui também. Então aqui é bem interessante, né? Ó, a gente está falando de duas IPCA mais 9,5 que vai trazer mais resultado para o fundo agora para os próximos meses. Aqui eles falam sobre a questão do encerramento, né? Eu já expliquei bastante para vocês, 63 milhões, sendo 29 e aqui a equipe, a alocação integral com essas duas compras, né, de IPCA mais 9,5. Aqui, pessoal, eles colocam um ponto de retratação, que eles até colocaram nesse fato relevante aqui. Isso aqui normalmente acontece, pessoal, quando tem alguma mudança no meio da emissão. Então eles colocam aqui que a retratação é uma alternativa do cotista que participa da oferta, caso não ache a colocação total das cotas. Nesse sentido, durante a etapa de direito de preferência, 63 novas cotas foram canceladas em virtude... É muito pouco, né? Pouca coisa assim, mas é só eles trazem esse tipo de informação, que é bem bacana. E aqui para você cotista, né, que a liberação das cotas, né, a publicação do anúncio de encerramento da oferta foi dia 21/2, a publicação do anúncio dos rendimentos e dos recibos, né, que aqui que é o dinheiro que está no caixa, né, que é recebido, é previsto para o dia 14 de março, e liberação na B3, via de regra, a liberação ocorre 2 dias úteis após a publicação do anúncio dos rendimentos, então provavelmente lá para o dia 16, né, que vai ser liberado as cotas para negociação. Então aqui a parte do resultado, ele oferiu quase 3 milhões, tem um saldo acumulado de 438 mil, que dá aqueles 5 centavos por cota, né? Na verdade esses 173 mil, porque isso aqui tem inflação acruada no meio aqui, então aqui ele tá com 5 centavos por cota. E é aqui que eu quero mostrar para vocês o rendimento. Ah não, aqui primeiro as movimentações, né? As compras que ele fez lá aqui é o CRI Pernambuco Construtora 2, CDI mais 5,75, CRI Grupo Comporte CDI mais 3%, CRI Yoshi CDI mais 3, o Leroy Merlin CDI mais 7, e aqui eles até mostram as taxas de aquisição, né, dos ativos, o CDI TRX Obra Max, que foi 7,5 também, e aqui a alienação que eles fizeram, que é do Infinitatal, que começou mês passado. Eu falei no relatório passado, eles até colocam esse movimento, já havia sido anunciado no último relatório. E aqui a projeção, que eles falam sobre essa estruturação de IPCA mais 9,5, que é muito interessante, a gente está falando de 40 milhões, se a gente pegar aqui dá mais de 10% do PL. Então é bastante coisa, IPCA mais 9,5. Aqui eles colocam, pessoal, da questão da mudança da legislação, que eu venho falando para vocês que é a CVM 5118, porém que a própria CVM já publicou uma nova norma melhorando isso, deixando mais claro, mas eles colocam aqui que vale destacar que a legislação não impacta nas operações do fundo, isso é muito bacana. Poucos fundos falaram quais seriam os impactos na legislação, embora eles até coloquem aqui que a regulamentação é muito recente, os próprios agentes envolvidos demonstram dúvidas, que foi o que a CVM fez semana passada, se eu não me engano. Aqui a parte do resultado do fundo, vejam, ele caiu bem, né, de 13 centavos para 5 centavos, então acaba que o fundo ele vai precisar ter retorno para continuar mantendo esse pagamento. Então primeiro, tanto o aumento do IPCA quanto essas duas, principalmente esses dois CRIs estruturados que eles estão fazendo 9,5, deve manter e elevar aqui a parte do rendimento do fundo, principalmente por causa que o IPCA esse ano provavelmente não vai ser tão baixo quanto o ano passado. Aqui o aumento de cotistas quase 7%. Aqui a parte de volume de cota, aqui toda a carteira do fundo, bem legal, né? Se vocês verem, não tem nenhum CRI que passe muito aqui, ó, o máximo aqui é o Pernambuco 2, que eles compraram 6,26%. Então não tem muita coisa. Aqui a parte de carrego do fundo, né? Taxa média CRI IPCA 7,82
87. Então, com aquelas duas compras, aquelas compras que eles fizeram, vai cair um pouquinho, mas em compensação com as outras deve subir. Eu acredito que deve subir para próximo de 8%. Pelas contas que eu fiz aqui, 9,8. Aqui eles também devem aumentar, porque compraram o CDI, agora eu lembro, acho que foi o Pernambuco, que foi CDI mais 5%. Bom, e aqui mostra todos os CRIs. Ah, não, aqui um ponto importante que eu queria mostrar para vocês, essa parte que deve sofrer bastante impacto agora com essas taxas de IPCA que a gente teve nos últimos meses. Aqui eles têm uma porção de caixa ainda que eles vão alocar naqueles outros CRIs que eles estão estruturando. Aqui a parte de high grade, high yield, ele é um mid risk, esse fundo, né, digamos, mais voltado para o high grade. Bom, e era isso, acho que não tem mais nada aqui para falar para vocês, aqui é parte dos CRIs do fundo. Então vamos acompanhar para ver se já no próximo mês já tem a entrada desses CRIs e vamos ver mês que vem como é que vai ser o resultado da inflação nos resultados do fundo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.